Oi, gente, boa tarde, boa noite, né? Em algumas regiões do país. Sejam todos bem-vindos. Falem de onde é que vocês estão falando, de que lugar do país vocês estão. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana, eu administro essa página já tem alguns anos, né? Divulgando o espiritismo, divulgando as lives que a gente realiza lá no nosso canal do YouTube agora, junto com a página do Facebook. E aí a gente traz temas diversos, né? E urgentes que necessitam ser tratados à luz do Espiritismo, né? Denise está falando de Portalina, Goiás. O Will está falando de Natal, Rio Grande do Norte. Eu estou falando de Marabá, no Pará, uma cidade do Pará. Porém, eu sou paraibana, né? Nasci na Paraíba. Alessandra, do Belo Horizonte, Minas Gerais. Regina, de Salvador, Bahia. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou passando aqui, né, da última vez que eu tenho aparecido, é para falar um pouquinho, ter um momento com a Joana de Ângeles, que nada mais é a leitura desse livrinho aqui, ó, Vida Feliz, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, né? Então a gente vai ter esses minutos com ela, onde eu vou fazer a leitura, a gente vai conversar sobre isso. A paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Então, a Joana de Ângeles, nessa mensagem bem curtinha, ela vem falar sobre a paciência, né? Paciência que todo mundo está atrás. Saber o que ela come, como é que se cria, né? Realmente é uma virtude muito importante que a gente precisa ter. Hoje de manhã eu estava bem impaciente, né? Então, nada por acaso, vi uma mensagem sobre paciência. Geralmente, nossos amigos espirituais usam esses momentos justamente para nos chamar a atenção, né? Então, essa paciência é essa virtude que vai nos ajudar na conquista, tanto dos bens do corpo, como também dos bens da alma. E quando a gente conquista ambos os bens, a gente fica de boa, né? A gente fica em sincronia com a nossa vida. Ela vai nos ensinar de como se deve aguardar. E é muito difícil, né? Saber aguardar. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam assim de imediato, porque parece que tudo se arrasta e a gente tá com um pouco de pressa. Mas a gente aprende, né, com as experiências da vida, ou com a nossa religião, ou com os nossos parentes e amigos, que a paciência é necessário que a gente espere, que tudo tem um tempo de acontecer, né? Tudo tem esse momento. E assim, principalmente quando a gente não consegue de imediato algo que a gente deseja. É necessário que a gente tenha essa paciência de saber aguardar, porque tudo há um momento de acontecer. E tem coisas na vida que infelizmente não vão acontecer e a gente também precisa ter paciência para entender isso. Às vezes a gente pede nas nossas preces que determinadas coisas aconteçam em nossa vida, coisas que às vezes não vão acontecer, mas que a gente alimenta uma ilusão ou uma experiência de que elas aconteçam. Geralmente a gente coloca a nossa felicidade, nosso estado, né, de nosso equilíbrio nessas coisas ou em pessoas. O correto é que a gente saiba viver feliz com aquilo que a gente tem no momento, para que a gente não alimente a ansiedade, né, e nenhum tipo de outra angústia. E ela fala assim, que jamais a gente deve se irritar. Se a gente não consegue almejar algo que a gente deseja, ou o que está na nossa mente, né, na nossa visão, não é aquilo que a gente sonha, não é aquilo que a gente almeja, como ser individual ou ser coletivo, ou seja, se aquela sua comunidade não nos satisfaz, que a gente tenha paciência para com ela e que a gente não se irrite, porque se a gente se irrita, a gente perde todo um trabalho que a gente ganhou até agora, né? A gente está passando por esses momentos bem complicados aqui no nosso mundo, também no nosso país, né? Vendo a situação do meio ambiente. E às vezes a gente que gostaria que as coisas fossem um pouco diferentes, andasse um pouquinho mais para frente, parece que as coisas não andam, rastejam.
quando não para, não é mais que a gente tem essa ciência que o progresso ela está acontecendo, ele está no nosso mundo, nosso país, ele pode não parecer, mas ele anda, ele caminha nessa marcha do progresso. A gente vive em um planeta onde a gente lida com espíritos, diversas categorias espirituais, a gente tem esse contato diverso, né? Então, aqueles mais atrasados nos ajudam a alimentar a misericórdia, a compaixão e ajudar eles, né? E os mais adiantados nos ajudam com os seus exemplos. Então, assim, a gente tem que ter bastante paciência, né? Os espíritos colocaram a paciência no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e diz que a paciência é uma bênção, porque é através da paciência que a gente exercita outras virtudes, como a benevolência, a indulgência, a mansidão. Então, a paciência, ela abre esse leque para a gente trabalhar outras virtudes e ver essa diversidade espiritual que a gente está vendo, né, no nosso planeta, no nosso país, e ter paciência, porque se a gente sabe que é a lei do progresso, esses espíritos irão progredir, nós também devemos cuidar do nosso próprio progresso, né, e saber que acima disso tudo está Deus, está Jesus, e tudo vai dar certo no final das contas, de algum modo tudo vai dar certo. Então o importante é que a gente não pare nessa marcha, que a gente continue agindo, que a gente continue fazendo acontecer. Às vezes a gente quer que os outros mudem, mas será que eu estou nesse processo de mudança? Né? E se é que eu estou nesse processo de mudança, será que eu estou ajudando os outros também a progredir? Né? Às vezes a gente para muito para olhar os defeitos, para se irritar, para perder a fé, para perder a paciência, mas a gente perde muito tempo e esquece de fazer o nosso próprio progresso. A gente não pode arrastar os outros junto com a gente, né? Se aquele outro não quer seguir outro caminho, paciência, é o tempo dele, é o momento dele vivenciar aquilo. Em algum momento ele vai se reajustar e vai percorrer outros caminhos que não sejam o seu, e tudo bem isso também. E a paciência, como ela encerra, né, vai nos auxiliar a tudo vencer. Então, com paciência, a gente vai vivendo um dia de cada vez, a gente vai se autobolirando, a gente vai respirando mais, a gente vai parar para pensar antes de tomar uma atitude agressiva, né? Quando a gente não tem paciência, a gente tende a agir no calor da emoção. Isso não dá certo, né? Dá ruim. Como a gente vê, a gente fecha todos os nossos canais de comunicação com os nossos guias espirituais, porque a gente quer que algo aconteça, que algo rápido aconteça, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Em 2019, até mesmo nesse papo que rola da transição planetária, né? Tem gente falando assim, não tô acreditando, eu acho que essa transição não tá acontecendo, e tem outros que já acreditam que estão em regeneração. Por isso que é muito complicado, né? Quem data as coisas no movimento espírita, porque dá ruim também, já que para a espiritualidade o tempo deles é diferente do nosso, bem diferente do nosso. Então, o que é que eles sempre nos dizem? Paciência, que vai dar certo, né? Tenha paciência, trabalhe, ame, espere, perdoe e confia que de alguma forma vai dar certo, já está dando certo. Então que a gente internalize isso, mas assim, esse pensamento de vai dar certo, tudo vai encaminhar, não é para que a gente seja omisso e nem parado, é para que a gente haja, continue agindo, continue se melhorando, continue ajudando os outros, né, e fazendo esse processo de mudança acontecer. Muita gente usa assim, porque tá tudo sob controle de Deus, para não fazer nada, né, e ainda coloca essa responsabilidade nas costas dos espíritos. Só que espíritos nós também somos, né? Os desencarnados já fazem a parte deles e muito bem, né? Eles estão lá no plano espiritual e nós aqui. Estamos fazendo também a nossa parte? Será que a gente está ajudando, fazendo parte desse progresso? Ou a gente tá só deixa a vida me levar, a vida leva eu? E nesse meio tempo, tenhamos paciência uns com os outros, porque todos nós somos instrumento uns para com os outros. Se aquele parente ou aquela pessoa nos testa a paciência, nós também testamos a paciência de outras pessoas. E tudo bem estar num dia ruim, né? Tem dias que a gente tá meio ruim mesmo, meio impaciente, tá meio
cabisbaixo, tá meio borocochô. Tudo bem, tem dias que são assim mesmo, mas que a gente saiba lidar com esses sentimentos, entender esses sentimentos, trabalhar esses sentimentos para que a gente não deixe que eles tomem conta da nossa vida e também das nossas relações, tá bom? Então era mais ou menos isso que eu queria tratar com vocês, tá? Eu vou aparecer mais vezes aqui porque eu sinto saudade de aparecer aqui para vocês. Essa semana foi muito agitada, então não deu para fazer essas leituras. Mas eu vou reaparecer e aviso com vocês com antecedência, tá bom? Então, beijo, boa tarde para vocês, boa noite e até a próxima leitura, tá? Tchau!